Você ainda não se inscreveu no programa Tocando o Oculto? Então pare com esse blá, 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 blá e venha para o canal. Tá muito legal, pessoal. Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto. E hoje estou trazendo de longe nosso querido José Alves, falando de um tema muito bacana. E a gente já tinha anunciado que a gente ia falar sobre esse tema de uma forma mais integral. E qual é o tema de hoje? Aí, qual que é o tema? É esse aqui, pessoal. Magia egípcia pela literatura. A magia. E aí, então, o Zé já selecionou aqui um bom repertório, um elucidações importantes, ele vai começar a falar com a gente desde o primeiro ponto, né, Zé? Então, agora com você, saudações aí à nossa companhia, à nossa presença novamente, saudações aí para ti. É com você, Zé. Saudações, sim, saudações a todos os apreciadores do programa Tocando Oculto. Então, essa apresentação do material literário sobre a magia egípcia, tratando da magia egípcia, disponível em português, que eu vou apresentar hoje, ele já serve também como uma aula preliminar para os interessados no assunto da magia egípcia, tá? Enquanto aguardam o meu curso, né, com mais detalhes e tudo mais, eu vou colocando essas pautas, essas matérias para as pessoas já irem se inteirando sobre o assunto e já serve como uma introdução. Então, eu vou fazer aqui uma citação que é absolutamente pertinente à nossa pauta de hoje. Tá. Isso é o pensamento dos próprios egípcios, falando a respeito de si mesmos e desse tema, da importância da literatura, a importância dos livros. Um homem morre. Recapitulando. Um homem morre, seu cadáver vira pó, todos os seus contemporâneos perecem, mas um livro faz com que seja lembrado na boca de quem o lê. Então, eu começo apresentando esse magnífico livro aqui. Olha que legal. Estão conseguindo ver? Escrito para a eternidade. Tá. Escrito para a eternidade. A literatura no Egito faraônico. Material original, né, do Antigo Egito, selecionado e traduzido por Emanuel Araújo, da editora UNB, Imprensa Oficial. Então, esse material aqui, através dele, nós conhecemos os egípcios pelos próprios egípcios, tá? É um vasto campus de literatura que engloba política, economia, sociologia, cultura, religião e magia, certo? Tá. Então, esse livro aqui não pode faltar na biblioteca dos interessados. Tá? Beleza. Segundo livro em importância é o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Essa aqui é a primeira edição lançada no Brasil, pela editora Emos, tá? No começo dos anos 70. Aqui, ó. Primeira tradução do Livro dos Mortos, lançado no Brasil. Legal. Nós temos essa edição aqui, que eu considero melhor, tá? A tradução, que é da editora Pensamento, né? O material foi selecionado e organizado por Wallace Budge, o eminente egiptólogo, né? Esse livro aqui ele é importante, a tradução ela é melhor e ele vem com vinhetas, com material ilustrativo, né? E com explicações adicionais sobre como você conseguir
entender, né, essa literatura que é bastante hermética, diga-se por sinal. Tá? Legal. Terceira edição, tem essa edição aqui que não é brasileira, é de Portugal, da editora Assíria Alvim. Eu considero muito boa também, tá? Aqui, No Drops, você... rapidamente. No Drops, você chegou a mencionar... Isso, eu cheguei a comentar. Isso. Aqui é assim, o Livro dos Mortos, ele é um processo dentro da escrita e da literatura egípcia que começa com os textos das pirâmides, da quinta e sexta dinastia, né? Uhum. E vai evoluir para os textos dos sarcófagos, que era material de fórmulas mortuárias, de caráter necromântico e tal, para a ressurreição do morto, tá? Para a passagem dele através das portas da obscuridade, né? Para a morte, Tá. para a ressurreição. Vai evoluir para o livro do texto dos sarcófagos, e os textos sarcófagos evoluem para o chamado Livro dos Mortos, que eu vou apresentar aqui um resumo, tá? Bem rapidamente, tá? Uhum. Então, vamos lá. O Livro dos Mortos do Antigo Egito. É catalogado em 4 seções. Tá? O título original do Livro dos Mortos do Antigo Egito é Hu Perten Lu, o Dia da Apresentação, ou o Livro da Morada Oculta. Pode ser traduzido dessas formas. Tá? Tá. A primeira compilação, ela traz 165 capítulos. Tá? 165 capítulos. Essa primeira compilação, ela é feita por Richard Lepsius, tá? Ele é o primeiro, como é que é, compilador e tradutor, continuando algo que o próprio Champollion já tinha começado, e ele que vai alcunhar esse termo, Livro dos Mortos, do Antigo Egito, que é bem apropriado, tá? Então, a primeira compilação de Richard Lepsius, ela comporta 165 capítulos. A segunda compilação é publicada pelo holandês William Plate e traz 9 capítulos adicionais, acrescidos posteriormente por mais 12, o que elevou o número para 186. Manuscritos e papiros descobertos em 1898 são traduzidos por Wallace Wood, trazendo à tona mais 4 capítulos, somando 190. Por fim, em 1960, se dá a última descoberta pelo norte-americano Thomas Allen, que adiciona mais 2 capítulos, chegando aos atuais 192 capítulos. Tá? Os capítulos do 1 ao 16, eles tratam de como o morto chega ao mundo dos mortos, o amente, e como seu corpo ganha novamente o poder de se movimentar e falar. Os capítulos 17 ao 63 tratam da origem dos deuses e de suas moradas. E a partir dessas moradas secretas, que o morto é considerado vivo outra vez. Os capítulos 64 ao 129 são dedicados a mostrar como o morto faz sua jornada sombria neste plano secreto, e finalmente como funciona seu julgamento, o julgamento na sala da dupla verdade, onde há a chamada psicostasia, né, onde o coração do morto ele é confrontado com o peso da pluma de Maat, né, que é a deusa da verdade e da justiça. Esse é um tema para ser tratado num programa específico relacionado a esse tema. Tá. A partir do capítulo 130 até o final dos 192, são revelados as últimas consequências atingidas pela glória secreta, onde o morto desperta a alta expressão de sua pessoal fórmula secreta. São discutidos o funcionamento dos amuletos
e suas virtudes secretas, a magnificação dos alimentos eternos, a circulação das oferendas perpétuas, a descrição de planos e dimensões secretas e todas as informações relevantes que não foram incluídas nos capítulos anteriores. Tá? Então, essa é uma sinopse básica do conteúdo do Livro dos Mortos e da sua importância dentro da literatura egípcia como um todo e especificamente no fundamento da magia egípcia. Tá? Depois, continuando continuando aqui a explanação, eu vou comentar também a respeito dos egiptólogos brasileiros, brevemente. Tá? Então, um dos mais eminentes egiptólogos brasileiros é Ciro Flammarion Cardoso. Eu estou mostrando aqui um pequeno livro dele, como introdução, que é o Egito Antigo, da coleção Primeiros Passos, da editora Brasiliense. Tá? Legal, Tem Zé. aqui também o excelente livro de Marisa Castelo Branco, Do Egito Milenar à Eternidade, da editora Guion. Vou mostrar a capa aqui. Esses materiais são esgotados. Você pode encontrar na estante virtual, no Mercado Livre. E, se porventura tiver sorte, pode até baixar em PDF. Aí basta dar uma vasculhada. Por que esse livro aqui que eu estou mostrando é importante? A importância dele se dá pelo fato da autora, Marisa Castelo Branco, ela não abordar apenas a historiografia da egiptologia, mas ela adentra também, ela faz uma ponte, ela faz um link com a literatura hermética, né? Com a gnose oculta egípcia. Então, é importantíssimo para os interessados em magia egípcia propriamente dita, certo? Um outro fato relevante é o estudo da egiptomania e egiptofilia, que fazem parte da egiptologia. A egiptologia é uma ciência, tá? A egiptomania e a egiptofilia fazem parte dessa ciência, tá? Então, a egiptomania, ela é a releitura de símbolos do Antigo Egito. Quando você pega elementos da tradição primordial egípcia e os justapõe fora do seu contexto original, certo? A egiptofilia é o gosto pelo exotismo e colecionismo relativos ao Egito Antigo, tá? Tem muita gente. Amor pelo Egito. Tem muita gente. Isso, colecionadores, assim, estetas, artistas que vão absorver toda a estética egípcia, fundamentos da sua mística e vão atualizá-las no contexto cultural moderno, certo? Então, esse livro aqui é importante. Ele se chama Egiptomania e Egiptofilia, de Marco Aurélio Neves Júnior, da editora Shoba. Aqui. Tá? Tem outros materiais também a respeito, só que, não me estender muito o assunto, eu estou fazendo um pequeno apanhado de cada coisa. Tá bom. Esse exemplo da egiptomania, ele está presente, por exemplo, na literatura em quadrinhos. Tá? Então, eu separei aqui dois materiais de relevância para dar um exemplo. Tá? Então, temos aqui... Eu tenho aqui uma edição em 2 volumes da Ascensão de Apocalipse. Apocalipse ele é o mutante primordial na saga dos X-Men, tá? Para quem é aficionado em quadrinhos, né? X-Men, né? Então, a história do Apocalipse, o personagem Apocalipse, que é chamado de En-Sabanur,
começa no Antigo Egito. Tá? Olha que A legal. revista, eu dei uma lida, é interessante. Esse aqui é o segundo volume. Só, a origem dele está retratada nessas duas revistas aqui, que são da Marvel Comics, tá? Uhum. Isso aqui foi me enviado por um grande amigo meu lá do Rio Grande do Sul, o David Hills, que Sim, generosamente me passou esse material aqui. um grande abraço ao David, que sempre nos acompanha. Um grande abraço a ele. Exatamente. Então, o David, exato, ele é um grande estudioso da magia e também um profundo conhecedor da temática dos quadrinhos. Tá? A série X-Men em desenho, que passa até recentemente aí no SBT, ela tem detalhes mais aprofundados sobre essa questão, onde você vê uma influência da tradição e da mitologia egípcia muito forte. Tá? Segundo a revista, é outra graphic novel, né, como é chamada, que é A Vingança do Monolito Vivo. Tá? Também baseada em material do Antigo Egito. Né? Tem um personagem aqui chamado Ahmet Abdul, que ele ressurge como um faraó e parte para a conquista do mundo. Tal. Eu não vou dar spoiler. Quem quiser saber mais, procura arrumar a revista e dar uma lida. Tá? Beleza. Tá. Nós temos o Egito também presente em literatura, de revista, que é uma coisa que praticamente quase todo mês praticamente, se você vai em bancas de jornal, você vai encontrar matérias, revistas sobre o Egito Antigo. Tá? É que, infelizmente, a maioria dessas revistas, elas não têm o rigor e a seriedade científica que é exigida para um pesquisador sério. Tá? Tem essa questão também. Tem essa questão. Tá? Então, vou mostrar aqui alguns exemplos, antigos até, da revista, por exemplo, Tote. Tenho algumas revistas Tote aqui. Essa aqui, por exemplo, né? Número 38, que tem uma matéria de Basílio Pavlovich sobre deuses do Antigo Egito. Tá? Legal. Tem essa aqui, de número 30. Olha que legal. Trata do ritual funerário no Antigo Egito. Tá? Essa aqui, que é a número 16, ela tem uma matéria sobre o Templo de Edifu. Aqui, ó, a capa. Essa é da Nova Acrópole. Tá? Nova Acrópole. Olha, daquela escola de filosofia, será? Sim, tem essa daqui, ó, que é uma revista Rosa Cruz, do primeiro trimestre de 2006, Nossa. com a matéria décima viagem místico-cultural ao Egito. Tá? Eu falei o número, né? Número 255, primeiro Legal. trimestre de 2006. Tá? A gente vem Tá. esse, tá? Eu tô dando pequenos exemplos, porque, assim, eu tenho muito material aqui, da National Geographic, eu tenho muito material. Então, assim, para não tornar a coisa excessivamente extensa, eu estou mostrando algumas, como é que se diz? Alguns exemplos. Mas é mais relevante. Isso, exatamente. Tá. Tá. Voltando à questão literária, esse livro aqui eu já comentei muito no seu programa. As Origens do Egito, de Jean-Louis Bernard. Né? Essa edição essa é uma edição de Portugal, tá? Da editora Livraria Bertrand. É de 1978, então só é possível encontrá-lo usado. Esse livro, ele mergulha mais a fundo na questão dos mistérios
que envolvem a mumificação e a imortalização do morto, né? Dos livros que eu li, ele é o que mais adentra, né, a respeito dos mistérios do duplo, tá? Em termos literários, tá? É claro que para você compreender esses mistérios é necessário uma iniciação, tá? Que não se restringe à literatura, tá? Mas esse livro aqui, ele é muito bom. Embora eu não concorde com alguns pontos de análise do autor, mas ele é muito bom e eu sempre recomendo ele para os estudiosos das tradições arcanas e da magia egípcia, tá? Temos aqui a primeira edição, essa minha edição é a primeira edição do Corpus Hermeticum. Por isso que tem essa capa tão bonita aqui, ó. Mas foram feitas várias reedições, que você pode achar até hoje, tá? Você vai achar em sebo. Então, Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. Discurso de iniciação à Tábua de Esmeralda. Tá? Legal. Esse livro aqui, ele foca a literatura hermética, o hermetismo. O hermetismo no Egito, ele começa já numa fase tardia, tá? Da civilização egípcia. Ele data da 30ª dinastia, dinastia ptolomaica, a última dinastia, tá? E nessa época aí, pelas reviravoltas provocadas pelas campanhas militares de Alexandre o Grande, vai haver uma reconfiguração na geopolítica do mundo, tá? Sobretudo do mundo ocidental. Então, vai haver uma fusão. O helenismo, ele surge nessa época. E o helenismo ele vai universalizar, através de conquistas, né, sobretudo campanhas militares, e a difusão cultural de toda a herança grega para as outras culturas, né? Vai haver uma fusão do Império Grego com o Império Egípcio, por exemplo, né? E vai se fundamentar o hermetismo, a gnose, que vai, através dos séculos, chegar até a nossa era, tá? Então, o Corpus Hermeticum, ele é, com certeza, um ponto focal desses estudos. Como eu sempre digo, a magia egípcia ela não se resume ao hermetismo, tá? Eu mesmo abordo períodos remotamente, arcaicamente anteriores ao hermetismo. Não o desconsiderando, obviamente. A minha própria leitura do hermetismo, ela vai nos arcanos mais profundos e primigênios, que conecta ele mesmo à magia egípcia primordial, tá? Esse é sempre o meu tema e o meu foco de estudo, né? Temos aqui também um livro interessante que eu indico, que é o Mundo Mágico do Antigo Egito, de Christian Jacques, da editora Bertam Brasil, esse lançado aqui no Brasil. Vou mostrar a capa dele aqui, ó. Eu também já indiquei várias vezes, né? Então, enquadrando ele aqui. Tá, esse livro é importante, porque assim, o Christian Jacques, ele até ele é um best-seller conhecido do público aí de modo geral. Ele lançou aquela série Ramsés, contando a vida de Ramsés II, o Grande, né? Ele tem o... Como é que é? Cadê aqui o... Estou procurando aqui, que eu já mostrei o livro. Estou procurando aqui, peraí. É legal. Peraí, tá aqui. Por exemplo, esse livro aqui também, que eu já mostrei, né? Que é A Sabedoria Viva do Antigo Egito. É traduzido e compilado por ele também, tá? Onde você também tem acesso ao pensamento dos antigos egípcios pelos próprios egípcios, certo? Importante. Então, esse livro que eu mostrei agora, O Mundo Mágico do Antigo Egito, ele é importante porque, assim, segundo o próprio autor, ele conseguiu fazer amizade com uma família de magos egípcios,
tá? Uma família de magos egípcios, de encantadores de serpentes e escorpiões. Então, como ele teve esse privilégio e foi recebendo conhecimento oral, é importante isso, porque isso mostra que a tradição egípcia mágica ela não se extinguiu com o fim da era faraônica, né? E continua numa tradição oral, tá? O que o Christian Jacques faz é isso. Ele coleta, através de pesquisa de campo, não deixa de ser um verdadeiro trabalho antropológico, por assim dizer, ele faz o link com o conhecimento científico e acadêmico que ele tem. E sai esse belíssimo livro aqui como introdução. Tá? Há muito tempo atrás, eu fiz um workshop sobre tradição e magia egípcia na cidade de São Carlos. Tá? E uma pessoa que estava presente, um engenheiro, ele questionou, ele falou, mas eu li esse livro não ensina nada. Né? E eu fiquei espantado com essa alegação. Eu fiquei espantado que eu falei para ele assim, mas você acha que você vai encontrar esse material que você quer num livro só? Ou que você vai encontrar em livros? Não. O livro ele tem a função dele, que é abrir janelas, portas, e indicar caminhos. E aí você tem que fazer, a parte maior é tua, né? A responsabilidade tua. Conseguir ou não. Né? Conseguir ou não. Claro, claro. Através do seu esforço, através da tua capacitação, rigor e determinação, se ele for verdadeiro, as pessoas certas vão chegar a você. É certeza. Senão, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, tem esse aqui. Ah, tá. O terceiro livro em importância é esse livro aqui, que eu já citei algumas vezes também. Os Mistérios Egípcios, de Arthur Verluy, né? É escrito Versluis, né? Esse livro aqui ele é importantíssimo porque o autor ele faz um trabalho espetacular. Ele vai linkar os mistérios arcanos, mágicos egípcios com as tradições orientais e ocidentais também gregas. Então é muito importante, porque assim, para quem tem uma dificuldade com a linguagem egípcia, pode começar a entender ela através de determinadas comparações, tá? Eu vou apenas, como é muito importante isso aqui, eu vou mostrar aqui uma sinopse do índice, tá? Para ficar claro do que se trata esse livro aqui. Então, o primeiro capítulo temos aqui introdução, segundo capítulo Ma'at, conceito de Ma'at, que é um conceito egípcio para o equilíbrio cósmico. Terceira parte, a Enéada primordial, cosmogonia egípcia. Quarto, Ísis. 5, Osíris. 6, sobre a segunda morte. 7, Tifon, que é um nome grego para 7. 8, Hermanubis. Hermanubis, que é uma junção de Hermes com Anubis. Isso já se dá na época ptolomaica. 9, Ra, o rei Sol. 10, as terras. 11, sobre a linguagem sagrada e os hieróglifos. 12, sobre os mistérios. 13º, apocatástasis, algumas implicações. Esse termo aqui é um termo gnóstico para aniquilação, para um processo de aniquilação e absorção no inominado, tá? É um termo que vem de equipotástasis pantheos, tá? Isso aqui é explicado direitinho no livro, tá? Segunda parte, sobre a iniciação. Sobre a iniciação. Primeiro, teoria, a natureza da iniciação. Segundo, teoria, a iniciação e o simbólico. Terceiro, praxis, iniciação e trabalho. Quarto, praxis, a chama e a flor. Quinto, conclusão, a iniciação e a era atual. Então, é um livro que eu recomendo. Eu recomendo tal para
se desenvolver, né, que é a interação dessas linguagens de poder, tanto orientais quanto ocidentais, tradicionais, seja, por exemplo, o tantrismo indiano, tibetano, né, nepalês, tal, e a gnose ocidental, tá? E quanto que essas tradições elas estão vinculadas de alguma maneira ao Antigo Egito, né? E como você pode aprender sobre o Antigo Egito pesquisando essas fontes que estão compiladas e resumidas aqui nesse livro. Tá? Você tem bastante material Uma mesmo, hein, questão que é Zé? bastante discutida, tem bastante material, vamos lá. Uma questão que é bastante discutida também Uhum. é sobre pirâmides. Né? Não Ah, pode é, falar do Egito sem não falar de pirâmides. Né? eu te perguntar sobre isso e também sobre Então, os aqui, eu selecionei aqui o meu livro preferido, que é esse aqui, ó, enigmas do Grande tá? Pirâmide. O Enigma da Grande Pirâmide, do egiptólogo francês André Pochon. Saiu aqui no Brasil, deixa eu aproximar aqui, não sei se dá para ver Ah, direito. tá tudo bem. Ah, editora de Fel, tá? Esse livro aqui ele é bacana, porque além do cabedal científico, que é abordado brilhantemente, é que esse livro aqui ele é de 1934, tá? 1934, então eu já vou complementar ele aqui com algo mais atual. Mas por que eu acho ele muito importante? Porque além da abordagem científica rigorosa, ele também aborda a visão das tradições antigas sobre a pirâmide, tá? Tradições árabes, gregas, tá? Tá tudo aqui explanado de maneira brilhante aqui, tá? Eu vou até ler rapidamente aqui o índice também. Esse aqui, esse aqui merece isso, tá? Tá. Então nós temos o prefácio, quem é Kelps, etimologia da palavra pirâmide, tá? Capítulo 1, estado atual da Grande Pirâmide, onde ele analisa aqui as dimensões, estrutura interna da Grande Pirâmide. Capítulo Uhum. 2, as pirâmides diante da história. Né? Os autores gregos e romanos, os autores árabes, os viajantes ocidentais do século XVIII e XIX, a expedição francesa do Egito, 1799-1801, os Caramba. arqueólogos ingleses, tal. Capítulo 3, a epidemia piramidal, a respeito da imaginária destinação da Grande Pirâmide. Capítulo 4, os autores modernos, né? Teorias científicas sobre a medida dos ângulos do Antigo Egito, as teorias matemáticas sobre a medição da Terra pelos antigos egípcios, a mística egípcia sobre a importância do nome. Capítulo 5, os grandes enigmas. Aí, esse capítulo é sobre os enigmas em si. Né? Aí vem o Uhum. capítulo 6, as vicissitudes da Grande Pirâmide. Capítulo 7, a volta às fontes. E por aí vai. Tá? É um livro que eu recomendo. Tá? Recomendo. Agora, como é um livro que é de 1934, nós temos esse trabalho aqui mais atualizado, Pirâmides, a verdadeira história por trás dos mais antigos monumentos do Egito, de Joyce Tildesley. Aqui, ó. Editora Globo. Tá? Editora Globo. Então, esse livro aqui é bacana, por quê? Embora seja um livro que fala das pirâmides, a autora ela vai delineando, ao longo da historiografia das pirâmides, toda a trajetória da egiptologia. É um puta de um trabalho histórico assim, interessantíssimo. Que Que legal. depois você pode complementar com os conhecimentos arcanos. Porque não tem como você estudar a magia egípcia se você não entender de geografia, de história relacionada ao Egito. Né? Então você vai estudar tudo isso, você vai estudar etnologia, você vai estudar antropologia, você vai estudar filosofia, metafísica, né? Você vai estudar arqueologia, não tem como sair disso, não tem. Né? Então é isso. Tá?
Vamos lá. Tem um livro aqui importante, também, que eu não posso deixar de mencionar, que é A Serpente Cósmica, Ah, que diferente. do egiptólogo John Anthony West. Então, esse livro, por que eu considero esse livro importante? Simplesmente ele é importante porque o John Anthony West, ele é um continuador do trabalho e da pesquisa de Shivalayer de Lubitsch, que é o egiptólogo que dá origem, que inicia a escola simbolista da egiptologia. Tá? Então, nesse material aqui, ele ensina você a entender a percepção, as descobertas, a percepção de Shivalayer de Lubitsch sobre a antiga civilização egípcia, e ele adentra a fundo nessas questões de caráter mais hermético, de caráter simbólico e mágico do Antigo Egito, né? Salientando e enaltecendo a real importância. Né? Hã? A editora, É então, a diferente. editora Pensamento, tá? A Serpente Cósmica. Hã? É diferente, né? A gente não imagina que vai falar sobre o Egito. A gente não imagina que vai entrar no assunto do Egito aí. Com esse tema. Mas é sobre... mas é assim, eu vou aqui é rapidinho, porque o índice é bem curto, tá? Eu vou ler aqui, tá? Prefácio à primeira edição, prefácio à edição revista, apresentação, introdução, aí começa. Pitágoras em voga outra vez. A serpente cósmica, ciência e arte no Antigo Egito. Mito, simbolismo, linguagem e literatura. O templo do homem. Egito, herdeiro da Atlântida. Apêndice. Apêndice 1. O exame de Gaure Lerner. Apêndice 2. Atualização da Esfinge. Pós-fácil. Despachando o velho. E bibliografia selecionada. Esse capítulo aqui, O Templo do Homem, é o título da obra máxima, a obra principal de Shivalayer de Lubitsch, escrito, como é que é? Ele começa a escrever, a estudar já nos anos 50, tá? Que dá origem à linha simbolista de abordagem egípcia, da abordagem da egiptologia. Então, não podia deixar de mostrar esse livro. Vamos lá. Tá. Trabalhos, vamos lá, livros sobre mitologia egípcia. Tem 2 livros excelentes aqui, dentre tantos, tá? Dentre tantos. Eu não quero também ser injusto com todo o material que eu não estou citando aqui, tá? Nós podemos fazer outros programas a respeito disso. Claro. Tá aqui, ó. Símbolos e mitos do Antigo Egito, do T. Randall Clark, da editora Emos, tá? Esse livro aqui é muito bom mesmo. Né? Ele entra a fundo em temas que são vitais e fundamentais no entendimento do Egito Antigo. Então, vou ler também aqui, porque não é longo o índice, tá? Faixa, tabela cronológica. Tabelas cronológicas sempre vêm nesses livros, tá? Só que elas nunca estão em concordância umas com as outras. Isso é direto dentro do estudo da egiptologia, tá? Mesmo porque a história oficial continua com essa mania absurda de definir a história no período de 3000 a.C., tá? Né? Prefácio, tabela cronológica, os deuses, esquema mitológico, principais centros de culto do Antigo Egito, introdução. Capítulo 1, o Deus Supremo no Antigo Império. Capítulo 2, o Deus Supremo na Era dos Textos Funerários. Capítulo 3, Osíris, esquema original. Capítulo 4, Osíris universalizado. 5º, Osíris esotérico. 6º, alguns mitos sobre os deuses maiores. Subdivisão do capítulo. 1º, como Ra deixou o mundo subterrâneo. 2º, o ciclo do Delta. 3º, a grande contenda. 4º, Sete e Apófis. 5º, o nascimento e a fuga de Horus. Capítulo 7º, símbolos mitológicos. Subdivisão do capítulo. 1, o olho. 2, as águas da eternidade. 3, o Ka,
Quarto, a coluna Djed. Quinto, o Lótus. Sexto, a serpente cósmica. Sétimo, a Fênix. Oito, o oceano primordial. Nove, a separação da terra e do céu. Décimo, a aurora. 11º, a metamorfose da alma. Principais símbolos religiosos. Capítulo 8º, conclusão. Então, um livro excelente, tá? Legal. E esse livro aqui também, que eu não poderia deixar de citar, né? Os Tá ótimo. Deuses do Egito, de Claude Traunecker. Tradução de Emanuel Araújo, o mesmo organizador da literatura do escrito para a eternidade, a literatura no Egito faraônico, da mesma editora UNB, tá? Tá aqui. É um livro que, assim, se achar também não é tão baratinho, tá? Mas dá para encontrá-lo em PDF. Esse aqui eu recomendo. Recomendo muito, tá? Eu considero esse livro aqui o melhor, ao lado do livro Mitologia Egípcia, de Max Miller, que não se encontra em português, tá? O seu preferido? Em português, infelizmente. Mas esse aqui tem. Então, nós temos aqui Introdução, capítulo 1, Fontes e Estado dos Conhecimentos. Capítulo 1, As Fontes. Capítulo 2, Histórico dos Estudos. O Mundo dos Antigos Egípcios. Né? A Realidade Geográfica e Social, o Homem, os Deuses e seu Universo, a Natureza Divina, o Espaço e o Tempo dos Deuses, a Língua e Subsistência dos Deuses. Capítulo 4, Formas e Transformações, o Corpo Divino, as Atitudes e os Atributos, Imagens para Ler. Capítulo 5, a Sociedade Divina, o Modelo Familiar, os Grupamentos Divinos, Hierarquia e Recrutamento dos Deuses. Capítulo 6, as Funções Divinas, os Atores da Criação, os Procedimentos Cosmogônicos, a Organização do Universo, Funções Particulares. Capítulo 7, os Deuses e o Mundo dos Homens, os Meios de Comunicação, a Presença Divina na Terra, os Deuses e o Rei, os Deuses e os Indivíduos. Capítulo 8, a Geografia e os Deuses, Cidades e Deuses, os Deuses e as Províncias, os Deuses das Marcas e das Fronteiras, os Deuses de Fora. Conclusão. Eu resumi aqui para não tornar essa descrição pedante, tá? Seria muito desagradável, dada a importância e o valor profundo desse pequeno volume, tá? Tá bom. Tá ok? Você está me ouvindo? Tá tudo perfeito. Eu não Está me estou. ouvindo? O nosso internauta já está percebendo que eu não estou fazendo muita interação contigo para deixar o papo fluir bem e a gente não sabe como é que vai comportar a sua conexão, então eu estou deixando fluir bem o teu conteúdo aí. Beleza. Então, assim, outro tema que nunca falta na temática da magia egípcia é a maldição dos faraós, tá? Então, aqui eu vou apresentar o título Tutankhamon e a Maldição dos Faraós, de John Maitland, da editora Planeta. Tá? Assim, ao lado desse, o principal livro eu já mostrei num outro programa, que é A Maldição dos Faraós, do Philip Vandenberg, tá? Da editora Livros do Brasil. Podem procurar esse livro, né? Esse livro que eu estou citando agora, que ele é o melhor de todos, tá? Então, eu estou mostrando esse aqui, também a título de interesse, né? Porque também é interessante. Ele não fala só da maldição de Tutankhamon, não. Tá? Então, aqui tem bastante, como é que se diz? Bastante informação a respeito de outras maldições. Tá? Interessante. Então, nós temos aqui sumário. Capítulo 1, a descoberta que mudou o mundo. Capítulo 2, o regresso do faraó. Capítulo 3, um país cheio de deuses. Capítulo 4, sacerdotes e magos. Capítulo 5, a revolução religiosa. Capítulo 6, o faraó criança. Capítulo 7, a sombra da maldição.
Capítulo 8º, Outras Maldições. Capítulo 9º, O País das Múmias. Bibliografia e sites consultados. Legal. Bastante Tá. conteúdo Aí, mesmo, Zé. também eu vou abordar. Oi? Como é Bastante que é? conteúdo você já mostrou para nós aí. Bastante coisa. Agora eu vou apresentar, vou dar alguns exemplos, assim, poucos também, né? A título, é, a título explanativo, né? Sobre o Egito, a literatura mágica egípcia, na literatura de ficção, na literatura fantástica, tá? Hum, Então, o primeiro aqui que eu vou citar é a Pirâmide Vermelha, de Rick Riordan, que é o mesmo autor da série Percy Jackson e os Olimpianos, tá? É da editora Intrínseca. Aqui está a capa, tá? quer dizer que o Percy Jackson ele daquela Então, filme que fizeram dele, então a origem dele é egípcia. não, o Percy Jackson não. O Percy Jackson, ele é, assim, esse autor, ele escreveu uma série chamada Percy Jackson e os Olimpianos. Foi daí que adaptaram o filme, tá? Então, Hum, nessa série, ele fala da Grécia, tá? Agora, nesse livro específico aqui, ele trata do Antigo Egito, e é uma abordagem muito bacana, porque você percebe que ele fez um estudo muito profundo, e ele insere a magia egípcia de maneira muito, muito bem, assim, fundamentada. Porque, assim, quando você está estudando a magia, você tem, o mago, o magista, ele tem que se alimentar do maravilhoso, do fantástico. Ele tem que entrar na atmosfera da magia. Então, esse tipo de literatura, não só sobre egiptologia e magia egípcia, mas da magia de um modo geral, de um modo como um todo. Sobretudo a egípcia, né? Não tem como. uhum. Então, quando você lê esse tipo de material, você é como se você estivesse abrindo esses portais e entrando nesses domínios, certo? Você vai, como é que se diz, deixando a atmosfera da tua mente, do teu espírito preparado para essa invasão nesses planos interditos, né? Da Hum, obscuridade e do mistério. Então, eu recomendo, sim, esse livro. Esse livro é bacana, é um livro que se lê muito rápido, né? legal. O segundo livro, esse já é muito melhor. Aquele livro que eu mostrei agora, ele é até considerado um livro também infanto-juvenil, mas ele pode ser lido por adultos, tranquilamente, tá? Agora, esse aqui, eu considero uma pequena obra-prima, é Os Portais de Anubis, de Tim Powers, da editora 34, tá? E ele mostra as vicissitudes de um feiticeiro do Antigo Egito que retorna com a intenção de restaurar o império dos antigos faraós em plena era vitoriana. Nossa, E é muito interessante esse livro aqui. que Esse livro é bacana. interessante para quem gosta de mistério, terror. Quem gosta de mistério, terror, magia, egiptologia, isso aqui é um prato cheio, tá? Não vou ficar aqui dando spoiler, mas é um dos meus livros preferidos, tá? Bom, pelo que eu vi, você tem vários Outro livro preferidos. de importância, aqui, ó, isso aqui. H.P. Lovecraft, a Tumba e Outras Histórias. Nesse volume tem uma história, um conto chamado Aprisionado com os Faraós, né? Hum, Deixa eu ver, é isso mesmo. Aprisionado com os Faraós, na página 31. Essa história, ela é uma história supostamente verídica que aconteceu com o, o mágico, ilusionista e mestre do escapismo Houdini. O Houdini ah, ele contratou Lovecraft, hum, para escrever a história dele.
Nossa, Poxa, é que uma história legal! fascinante, cara. Uhum. Eu recomendo. É uma história curta que você pode ler de uma tacada aí, numa noite, numa tarde, que você estiver tranquilo, né? E que mergulha, com certeza, a pessoa na atmosfera ancestral da antiga feitiçaria, da antiga magia egípcia. Tá? Eu não poderia deixar de citar esse conto maravilhoso, né, de Lovecraft como uma, um convite à entrada nesse tema. Né? Muito Então, legal. agora nós podemos partir Uhum. para os autores ocultistas que eu considero de relevância, que trabalharam com a magia egípcia de forma, como é que se diz, contundente, visceral, né? Que se reportaram aquilo que podemos considerar original em termos de magia egípcia propriamente dita, né? Então, eu vou começar citando o livro da lei Liberal Vel Legis, de Aleister Crowley, né? Hum. Que é o livro, digamos, canônico da tradição telêmica da corrente mágica 93. Tá? Então, por que eu relaciono esse livro com a magia egípcia? É isso que eu ia te Porque perguntar. tem tudo a ver mesmo. Tá? Esse livro ele foi, como é que se diz? Ele foi recebido por Crowley na cidade do Cairo, em 1904, né? Abril de 1904, nos dias 8, 9 e 10, foram, como é que se diz, citados para ele 3 capítulos, cada um ditado por um deus, tá? Né? Radit, Nuit, Haurkuit, sempre do meio-dia a uma da tarde. E o livro, o conteúdo do livro, ele é fundamentalmente egípcio, sim. Ele é. Ele encarna e manifesta o valor dos mistérios egípcios por excelência. Eu não estou querendo dizer aqui que o sistema telêmico ele é 100% egípcio, longe disso, não é isso, tá? Mas eu estou dizendo que é inegável a presença da magia egípcia, o fundamento dela, tá? Porque como é que se diz? São deuses egípcios, né? De fato, Crowley ele vai focar o mistério da sua magia no culto de Sete, no culto de Shaitan, né? E tem a ver com os mistérios da magia egípcia, sim, né? E o desdobramento disso também, ao longo das décadas, ele vai, ele vai dar frutos, tá? Porque, assim, alguns autores contemporâneos de Crowley, por exemplo, eu vou citar outros aqui também. Eu vou Tá. citar, por exemplo, um discípulo de Crowley, que foi Kenneth Grant. Kenneth Grant tem aqui Aleister Crowley e o Deus Oculto. É uma análise da obra de Crowley e com fundamentação também em mistérios egípcios. É claro que o Grant não se detém só na temática do Antigo Egito. Ele mergulha a fundo nos mistérios tântricos das correntes tifoniana e draconiana, tá? Que são resgatados por Crowley, pelo próprio Grant e outros autores. Tá? O primeiro livro, esse livro esse livro que eu mostrei agora é o segundo, tá? Ele é da editora Penumbra, tá? Aleister Crowley, O Deus Oculto, de Kenneth Grant, editora Penumbra, tá aqui. Ele é o Tá. segundo volume das chamadas o Grant ele publicou três trilogias chamadas de trilogias tifonianas, que começaram a ser publicadas no Brasil
em português pela editora Penumbra. Então, o primeiro volume é esse aqui, ó, O Renascer da Magia, de Kenneth Grant. A gente já falou Então, desse ele livro faz também. um estudo detalhado de Crowley. Também. Então, ele faz um estudo detalhado de Crowley, de Diane Fortune e de Austin Osman Spare. Tá? Então, o Grant é importante, por quê? Porque ele dá continuidade ao trabalho de Crowley. Onde Crowley, digamos, para, a partir da morte dele, em 1947, Grant dá continuidade. E ele foca na questão do mistério do Deus oculto. Deus egípcio, o sombrio Senhor sem face. Né? Complementando o livro da Lady Crowley, eu também não posso deixar de mostrar os livros sagrados de Telemann. Essa edição aqui, ela é da editora Madras, tá? Lester Crowley e tal, e é de tradução de Marcelo Santos, tá? Essa edição aqui. Porque assim, os livros sagrados de Telemann foram livros que Crowley escreveu em estado elevadíssimo de êxtase, onde ele capta mistérios egípcios de alta intensidade. É por isso que eu estou apresentando eles como relevantes, né? Relevantes na atualização da magia egípcia pelos autores ocultistas, pelos magos e ocultistas que vêm, né? Desde meados do século XIX para cá. Antes mesmo de Crowley, recapitulando, nós temos a Ordem Hermética da Golden Dawn, aonde o imperator da ordem, né, Samuel Liddell MacGregor Matters, ele vai sistematizar rituais de iniciação, em grande parte também baseados nos mistérios egípcios, tá? A ponto dele ter sido considerado pelo... Como é que é? Eu lembro agora o nome de um filósofo que considerou ele um faraó redivivo. O Bergson. Bergson viu as apresentações ritualísticas de Matters e tal. Então, já havia exploração desses mistérios e tal. É que, a meu ver, o Crowley ele leva a coisa às últimas consequências. E ele consegue uma assunção perfeita desses mistérios, que desemboca no livro da lei, que desemboca na manifestação da corrente 93, do sistema telêmico e tal, e vai tendo continuidade através de outros autores, como Kenneth Grant, por exemplo. Mas a coisa não para aí. Tá? Um dos autores também que eu considero com uma fundamentação na magia egípcia muito forte é Austin Osman Spare. Tá? Então, eu peguei 2 livros dele aqui que representam bem esse exemplo. Então, temos aqui o Book of Pleasure, o livro do prazer, The Psychology of Ecstasy, a psicologia do êxtase. Tá aqui. Porque essa minha edição aqui ela é um facsimile, tá? É uma cópia. Então. Não há tradução de Spare em português. Você pode achar alguns fragmentos em sites de magia do caos, tá? De que esse aí, sites de magia do caos, texto. Não, esse aqui é inglês. Isso aqui está em inglês, tá? Esse aqui está em inglês. Eu já vou explicar direitinho. Vou dar uma explicação um pouco pormenorizada a título de introdução. Quem tiver interesse vai encontrar em sites de magia do caos, sites de materiais do site Morte Súbita, por exemplo. Quem tem interesse ou quem já está acostumado a se mover nesses meandros vai encontrar exemplos, tá? O outro livro dele é o The Focus of Life, o foco da vida, né? Então, por quê? Porque o Spare tem relação com a magia egípcia total. Spare ele desenvolveu um sistema altamente pessoal nos domínios da bruxaria, tá? Mas bruxaria tradicional, nenhum nexo, nenhuma ligação com bruxaria moderna,
o Ica ou o equivalente disso, tá? Sperry ele desenvolve um sistema chamado Zoskia Cultus, tá? Aonde o Zos é considerado o corpo como um todo e o Kia é aquilo que não tem nome, tá? Não pode ser nominado, é como tal. Então, o mistério de Zos é representado pela mão, pelo toque. E o Ki é representado pelo olho, o mistério do vazio e da imaginação. Tá? O Sperry ele desenvolve também um alfabeto dos desejos para exploração através de sigilos bárbaros, os mistérios do inconsciente e do subconsciente. Então, Sperry ele chega a desenvolver, elaborar uma técnica chamada de postura da morte, né? Que é uma prática de imobilização dos sentidos, onde a boca é fechada, o nariz, os olhos, então a visão e o ar são fechados com as mãos, tá? E é levado até um extremo, né? E esse extremo ele permite a ausência total de conceitos, aonde o sigilo concentrado pelo mago possa ser ativado, né, driblando o sensor psíquico, tal. É uma técnica, tal. Agora, essa postura da morte, ela não é também uma novidade dentro da tradição arcana, tá? Uhum. Por quê? Porque nós encontramos nas tradições luciferianas as práticas ultra secretas do enforcamento mágico, que é a mesma coisa. É uma imobilização do ar com finalidades estritamente iniciáticas, ocultas, né, para se atingir o mistério do vazio, né, e ir mais além. Paralela a essa questão da postura da morte, Sperry desenvolveu uma fórmula chamada fórmula de ressurgência atávica. Então, pela fórmula de ressurgência atávica, Sperry ele entendia que as suas encarnações anteriores estavam sepultadas no seu inconsciente e no seu subconsciente. E que elas poderiam, através de uma nostalgia intensa, serem reificadas na carne, serem ressuscitadas na carne. Agora, é exatamente o ponto que eu quero chegar, porque isso é egípcio. É egípcio, né? O sistema de feitiçaria egípcia, de magia prática egípcia, ele concebe o subconsciente e o inconsciente como uma necrópole, como o mundo dos mortos, onde os casos duplos de vidas pregressas, ancestrais, estão sepultados e podem ser ressuscitados através das fórmulas mágicas iniciáticas, através de fórmulas bárbaras, né? Então, a relação de Sperry com a magia egípcia é fulminante também. E ele viajou, ele esteve, né? Ele tocou em hieróglifos egípcios, ele teve acesso por vias ocultas a esse mistério. Então, eu apresento ele como um autor relevante dentro de uma prática de ocultismo sério, que absorveu o mistério da magia egípcia. Tá? Outro ponto relevante, eu acho absolutamente relevante, é que Austin Osman Sperry, ele é considerado, e com mérito, né, o inspirador da corrente da magia do caos moderna, tá? Porque Sperry ele é o primeiro autor ocultista que rompe com a tradição formal das ordens iniciáticas, né? Ele é o primeiro, cara. Então, a partir dos anos 60, outros autores vão seguir o mesmo caminho com metodologias próprias, porque não tem como você, como é que se diz, adotar o Zoskia como uma espécie de culto formal, cara, porque ele é muito pessoal. É a maneira pessoal com a qual Sperry explorou os mistérios do sabá da bruxaria tradicional. Basicamente é isso, tá?
Aí outros autores, como o Ray Shervin, que escreveu o livro dos resultados, que pode ser achado em PDF em português, tá? O Peter James Carroll, né, com a publicação de Liber Nu e Psiconauta, eles vão, como é que é, abrir caminho, incrementar essa questão e popularizar o termo também, magia do caos, né? Que vem pela IoT, pela Illuminati Ordo Thanateros, tá? Que é a ordem fundada por Peter Carroll e outros adeptos, tá? Já lá em meados dos anos 70, tá? Então, é interessante porque o Zoskia, ele influencia essa corrente aí, entre aspas, moderna, da magia do caos. Agora, o link que eu faço entre magia do caos, Sperry e magia egípcia é justamente esse. Por quê? Porque, assim, os atavismos da magia do caos, quando eu falo atavismo, é uma palavra que é usada tanto na antropologia quanto no ocultismo sério. E significa regresso à origem remota. Essa origem remota, ela é de ancestralidade humana, mas, sobretudo, de pré-humana, atavismos pré-humanos. Sper, a arte de Sper, porque Sper era um artista plástico fenomenal. Ela está repleta de exemplos da captura de Sper de formas bestiais, de atavismos bestiais, né, de estruturas pré-humanas, né, de mistérios extraespaciais da consciência. Tá? Então, o link que é feito aí... Isso traz a volta à unidade? Hã? Isso leva ao sujeito a ideia da unidade? Leva, mas é de uma maneira brutal, tá? Brutal. Ela é atávica, ela não é como o misticismo, nada a ver com o misticismo gnóstico ou sistemas dessas ordens de caráter formal. Está fora desse ocultismo formal. É outra abordagem, tá? Tem mais a ver com a feitiçaria, com as práticas de magia. Tem mais a ver com a magia, aquilo que eu chamo de magia primigênia, xamânica, feitiçaria, né? Então, o sistema egípcio, ele é isso. Então, vamos lá, recapitulando. O sistema da magia do caos, o atavismo da magia do caos é a feitiçaria pura. Então, aquilo que a magia do caos ela faz nos tempos modernos, que é se apresentar como uma metacrença que usa crenças como ferramenta, ela tem um link lá no fundamento atávico da feitiçaria ancestral. A feitiçaria ancestral, ela sempre fez isso. Ela sempre sacrificou, desmembrou sistemas de crenças, esquartejando-os, como Sete fez com Osíris, justapondo-os e moldando-os à sua vontade. Ó, isso é caos por excelência. Isso é caos por excelência, tá? O feiticeiro, o verdadeiro bruxo, o verdadeiro feiticeiro que consegue alcançar o plano da não forma, ele ganha preeminência sobre as formas. E isso está implícito na magia egípcia. A magia egípcia, eu estou dizendo dentro do plano constitutivo das civilizações, é o primeiro sistema de magia que faz isso. Da onde resulta aquilo que eu defini como metamagia. A magia de dominação de todas as magias, de todos os sistemas de crença, de todos os panteões e todos os deuses, além dos seus próprios deuses. Entendeu? Os outros sistemas de magia e ocultismo contemporâneos ao Egito não tinha isso, cara, não tinha. O sistema sumeriano, por exemplo, os magos, eles serviam os deuses, cara, não tinha conversa. E no sistema egípcio, não. O magus egípcio, o feiticeiro egípcio, o hierofante egípcio, ele dominava os deuses. Cara. Nossa. Né? Então, é aí que eu faço o link. É aí que eu faço o link. Porque, assim, essa magia, entre aspas, essa magia caótica egípcia, a magia egípcia, assim, se ela for encarada implicitamente, ela é a dominação do caos sobre o cosmos. Dominação do caos sobre o cosmos, tá? Porque se eu pego o termo Eka
Eka é a palavra egípcia para magia. Então, a expressão é, é o caos. É o que não tem nome. E o K é o duplo. Então, esse caos, ele domina o duplo. Ele domina as matrizes ocultas por trás das formas. Essas matrizes ocultas, por assim dizer, esse fundamento, ele é o próprio inominável, é o caos. E o mundo das aparências é o cosmos, é a criação. Então, a magia do caos, quer dizer, a magia egípcia, na sua essência, ela tem a ver com esses arcanos. Então, quando você vai mergulhar a nível implícito, isso é um mistério que eu como, como é que se diz? Como adepto, como iniciador de deuses e de demônios, tá? E de feiticeiros. Eu trago esse mistério, cara. Eu mostro que a magia egípcia, ela é, em seu mistério implícito, fundamentalmente ofídica, fundamentalmente obscura, né? E esse mistério é o mistério de Sete. É o mistério de Sete. Ele está no fundamento implícito da magia. Muito colocado isso nos templos, né, Zé? O faraó também, Oi? nos faraós. Esse elemento ofídico, sempre você vê isso nos faraós, você vê nos templos. Total, absoluto, tá? Total. Agora, para explicar isso aí, tem que ser alguém que entende muito da coisa, cara, senão você não consegue fazer os links, que é o que eu, por exemplo, faço, né? Só tem eu fazendo isso, né? Então, é a minha função, eu vou fazer isso aí e estou brindando esse conhecimento precioso e linkando também até esses mistérios aí, tá? Porque eu não estou, de fato, restrito a esses sistemas que eu acabei descrevendo, né? A não ser a magia do caos, porque é o meu campo mesmo de atuação por excelência. Mas eu jamais deixo o foco do mistério implícito da verdadeira bruxaria, dos mistérios sabáticos, né? Por exemplo. E eu vou muito além do sistema telêmico, tá? Né? Não sou eu que dependo do sistema telêmico, mas o sistema telêmico, se eu assim desejar, eu posso manejá-lo tranquilamente, porque ele emana do mesmo mistério que é a fonte disso aí, tudo que eu estou explicando, e a qual eu tenho domínio por excelência. Então, continuando essa observação, por exemplo, em 1975, você tem a fundação do Templo de Sete, pelo doutor Maico Aquino, tá? É claro que o Templo de Sete ele não se fundamenta só no sistema egípcio, mas o foco de mistério do Templo de Sete é Sete, o deus egípcio por excelência. Então, é magia egípcia também. Tem um elemento egípcio também atuante e de maneira séria, porque o Templo de Sete ele é como é que se diz? Ele é um templo extremamente elitista, cara. Não é qualquer um que é, digamos assim, capacitado, habilitado a encarar a metodologia e a disciplina exigida, né? Mas eu estou citando aqui como exemplos de como é que se diz? De magia egípcia praticada de forma contundente. Aí muita gente pode pensar, mas tem tantos outros aí que reivindicam. Com certeza, tá? Mas assim, muitos sai bastante fora da coisa, tá? Tem muitas abordagens aí que, tipo assim, sobrepõem valores que não têm a ver com a concepção de mundo egípcia. O próprio cerne, o próprio fundamento secreto da magia egípcia, né? Que pode ser definida, usando aqui uma expressão do próprio Friedrich Nietzsche, pode ser usada a expressão vontade de poder. É vontade de poder que está no centro do mistério egípcio, né? Vontade de poder que é rigor, determinação, né? Vontade de dominação, tá? Então, por exemplo,
O próprio Michael Aquino, que eu acabei de citar agora, ele e outros adeptos aí também, cetitas, eles vão salientar, ele vai salientar, né? E outros depois dele, junto com ele, o mistério de Kefri, que é o hieróglifo do escaravelho, a palavra para o autogerado, para o mistério do eterno vir a ser e do autogerado, tá? Então, o Aquino ele salienta essa palavra como uma palavra de poder, setiana, sim, porque Sete ele é o senhor do deserto, o senhor do caos, e é aquele que vai além dos limites, aquele que sobrepuja os limites. Então, o mistério da magia egípcia em si, isso eu estou falando lá no passado, tá? Porque essas coisas que eu estou descrevendo aqui são reificações, são ressurreições desse mistério primordial. Então, a Vera Tanchaung, a concepção de mundo egípcia, era ir mais além dos limites. O que cada faraó buscava, quando alcançava o trono, era a entronização do Deus oculto, através das suas, manejando suas hipóstases, indo mais além dos limites. Esse ir mais além dos limites permissíveis, cósmicos, ele retorna ao mistério do centro, que é iluminado, e que é isolado também do todo. Então, é um mistério setiano por excelência. Por excelência. Então, é isso. Então, assim, os sistemas que saem fora disso, que tentam colocar humanismo moderno em cima da coisa, não bate, cara, tá fora. Tá fora da jogada. Não é a essência da magia egípcia, isso eu posso te afirmar, tá? Então, eu estou aqui fazendo essa jornada, essa pequena jornada aqui através da literatura, abarcando também aqui os autores ocultistas de relevância, para sistematizar, como é que se diz, uma fundamentação séria, que você pode encontrar em seus arcanos os antigos mistérios egípcios, tá? Existem muitos exemplos, é claro que nós ficaríamos aqui horas, e nós podemos, logicamente, através de outros programas, dentro de outras abordagens, onde esses links também sejam possíveis, nós vamos dando andamento, tá? Depois, logicamente, nas minhas exposições de caráter prático, eu vou sistematizar os mistérios em termos de entendimento prático e ritualístico, tá? Tá, isso fica para em outra abordagem dentro desse campo. Mas o que eu puder ir soltando a título de aula, de ensinamento e tudo mais, eu vou fazendo. Nós podemos combinar, entre outros temas que nós estamos habituados a, logicamente, tratar e não vão deixar de ser abordados, né? Então, é isso, né? Antes também de encerrar a conversa, eu tenho que mostrar um outro livro, do Christian Jacques de novo, tá? Que é As Egípcias. Christian Jacques, autor da série Ramsés, editora Bertrand Brasil. As Egípcias, retratos de mulheres do Egito faraônico. Porque assim, quando você fala em egípcias, logicamente as pessoas vão lembrar de Cleópatra, de Nefertiti, ou Nefertari, né? Mas, não, a história egípcia, a história egípcia, desde os primórdios até o final, ela está repleta de egípcias notáveis, que estão retratadas nesse magnífico livro aqui, do Christian Jacques, tá? E é interessante por quê? Porque o sistema egípcio, sem assim, nenhum tipo de mistificação, nós podemos também defini-lo como tantrismo, né? Por que eu defino como tantrismo? Porque o sistema egípcio ele está fundamentado no mistério do vazio, que é o imutável masculino, e do poder da mulher, da deusa, que é a Shakti, o eterno
o eterno feminino, o dinamismo perpétuo, tá? Então, quando nós pegamos a etimologia, é muito interessante, porque o termo Shakti, em sânscrito, significa poder. E o termo para poder em egípcio é Sekhen. Olha que interessante. Sekhen, né? É verdade. Ou Sehen. 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 Então, o sistema egípcio ele é tântrico por excelência. Nós podemos assim apreender pela etimologia. Por exemplo, a cidade de Tentires, que lembra Tantra também, que é a cidade da deusa, onde esse poder feminino se manifestou na Terra, né? Então, a importância desse livro que eu acabei de mostrar e das egípcias é esse. Em termos históricos, com certeza, na antiguidade, não houve país do mundo onde a mulher gozasse de uma melhor vida, de um destaque social, com direitos que eram, como é que se diz, eram equilibrados com os dos homens, tá? E no plano oculto, esse mistério da Shakti, que pode ser muito bem representado por Sekhmet, que é o olho do Deus oculto emanado do abismo do vazio, né? Que se manifesta como o olho criador e devorador de mundos, o Ujjad. O Ujjad que tem um duplo horizonte, que é o Tepes Cues, que é o olho da glória secreta do vazio, e o Tepes Serros, que é o olho da aniquilação dos mundos. Então, esses mistérios, essas linguagens de poder, elas se interpenetram hipostaticamente, sempre Zé, fundamentadas na obscuridade sem nome. Zé, por que foi escolhido o olho Sim. como símbolo do Egito? Não entendi. Por que foi escolhido o olho, que tudo vê, como símbolo lá no Egito? Porque ele remete à onisciência daquilo que é inominado. É um conceito que depois vai passar para a Cabala e você vai encontrar no mistério de Ain, que é o olho e o mistério do inominado. Então, esse olho é isso, ele é a onipotência, ele é o antigo dos antigos, o olho ofídico, senhor sombrio do abismo. E ele se manifesta num duplo horizonte, que é o horizonte do olho aniquilador de mundos e do olho que está oculto nas trevas impenetráveis. Então ele é um mistério supremo, é um mistério absoluto e supremo. Esse mistério ele vai continuar na simbologia do olho na pirâmide, por exemplo. Entendeu? É o mistério egípcio ainda, atuante, cara. Não mudou. Não mudou, cara. A pirâmide, ela é um yantra. É uma máquina de poder. Uma máquina de poder. Eu estou falando em termos mágicos, tá? Não estou falando aí, eu não estou abordando a coisa do ponto de vista meramente histórico, tá? Mas assim, entrando dentro dessa temática oculta, mágica, sim, é uma máquina de poder, tá? A pirâmide, ela remete ao Piramidion, a colina primordial, que é a primeira estrutura que se ergue autogerada das águas incriadas. E por onde os deuses, entre aspas, alienígenas, eles atravessam para esse mundo aqui. Eles tomam possessão desse mundo e erguem a civilização do Antigo Egito. Esses alienígenas então, que esses você são fala... os mistérios arcanos. Tá, não, Quando eu falo alienígena, cara, eu não estou falando de ET. Tá, assim, eu uso o termo alienígena, porque assim, o termo alienígena, ele vem do Egito, e ele não designa só extraterrenos, tá? Extraterrenos no sentido de ETs, escafandristas espaciais, astronautas espaciais. A palavra vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Inclusive, quem tiver curiosidade, leia um artigo que eu publiquei
numa revista online de ufologia chamada Alpha. Eu publiquei um texto chamado Homo Alien. Quem tiver paciência e tiver curiosidade de ler esse texto, vai ter informações detalhadas sobre esse mistério aí, essa questão. Ali eu trabalho, eu desenvolvo a questão do mistério dos Vimanas, Legal. dos yantras, dos mudras e dos mantras, relacionados a esses mistérios, tá? A gente pode até recapitular um pouco aqui, mas, assim, o texto, ele aborda isso com detalhes, assim, de caráter etimológico, como é que se diz? Fundamentando o alinhamento com a própria linguagem de poder egípcia. Então, assim, quando eu falo alienígenas, exato, eu não estou me restringindo ao ET no sentido, por exemplo, abordado pelos alienígenas do passado, né? Quer dizer, a coisa vai muito além. A palavra alienígena vem do egípcio, significa estrangeiro. Estrangeiro, estranho. Esses estranhos são entidades absolutas, supremas, que vêm das trevas exteriores, vêm além dos mundos, além das esferas. Né? Essas entidades dominam a substância molecular da matéria. Dominam substância, tempo, espaço e causalidade. Tá? Você já teve alguma experiência com algum desses seres aí, pessoalmente? Totalmente. A minha magia é baseada, ela é fundamentada nesses mistérios. O meu duplo é fundamentado nesses mistérios. Ele é advindo desses mistérios, tá? Então é aí que como é que se dá a configuração da primordialidade da minha abordagem, né? Minha abordagem na magia egípcia e na magia como só complementando, a minha abordagem na magia e a minha abordagem na magia egípcia e a minha abordagem na magia como um todo, ela sempre se remete a esses mistérios, tá? Mistérios. Ô Zé. Pode complementar a sua... Não, tudo bem. Eu queria ver se você tem alguma ligação sobre a Atlântida e a magia egípcia. Alguém já escreveu alguma coisa relacionada uma coisa com a outra? A convivência com os deuses? O culto? Tem vários. Tem vários autores, tá? Tem vários autores, assim, recapitulando até um programa que a gente fez aí, sobre Atlântida, né? O primeiro escrito sobre Atlântida remonta a Platão, né? Agora, o livro Timeu e Critias de Platão, ele vai levantar o interesse dos historiadores sobre essa questão. Então vai haver uma polêmica desde a antiguidade, tá? Por exemplo, vários autores vão questionar a existência de Atlântida e achar que Platão usou o tema da Atlântida como uma metáfora. E tem outros que vão investir a fundo, acreditando piamente na realidade de Atlântida. Atlântida, ela vem à tona, ela vai se tornar um modismo mesmo, na cultura pop, quer dizer, na literatura, primeiro de caráter ocultista, até chegar aqui na cultura pop moderna. É através por um livro de um autor norte-americano chamado Ignatius Donnelly, que é o mundo antediluviano. Esse livro, que é de 1880 alguma coisa, ele vai trazer à tona uma febre sobre o assunto. Uma febre sobre o assunto da disseminação sobre a Atlântida e tal. Autores ocultistas vão se debruçar sobre esse tema. Então você tem o Scott Elliott, que escreveu o livro Lemúria e Atlântida, né? É um livro teosófico, né? E outros autores, tá? Um autor mais contemporâneo, que eu posso citar aqui a título de exemplo, é o Frank G. Rippel, que ele escreveu uma trilogia que eu não tenho aqui em mãos, eu teria que buscar na minha estante, tá, para mostrar.
que é a trilogia sabiana, né, que tem edição italiana e tem edição espanhola. Eu não vi edição em inglês e nem em português, tá? Eu tenho as duas edições, italiana e espanhola. Então, o primeiro volume justamente chama A Magia Atlântida, a Magia Atlântida, da Atlântida, La Magia de la Atlântida. Né? O segundo volume é La Magia Roja e o terceiro volume é La Magia Estelar. Então é interessante porque essa trilogia do Rippel, que é um pouco polêmica aí no mundo ocultista, né? Criou uma polêmica aí no mundo ocultista. Mas eu particularmente acho interessante. Por quê? Ele faz um link entre o sistema telêmico de Crowley, onde ele se propõe a reformular o sistema telêmico de Crowley e atualizá-lo. Ele unifica com mistérios da Atlântida, mistérios egípcios, porque no primeiro tomo tem várias explanações sobre mistérios egípcios, né? E é coisa séria, não é coisa que eu achei interessante, tá? E o terceiro volume, tanto o primeiro volume quanto o terceiro volume, que é a Magia Estelar, ele linka com a magia dos mistérios do Necronomicon, né? Com a mitologia Lovecraftiana do Necronomicon, que é interessante. No primeiro volume, ele também já apresenta um texto que ele sustenta ser supostamente a origem do Necronomicon, que é um texto chamado Salteneron, né, que é interessante também. É interessante a criatividade e a destreza desse mago de mexer com esses mistérios. Eu pelo menos, achei interessante. Então, assim, ele vai sustentar esses mistérios serem, de origem atlante. Então, assim, segundo as tradições que ele se reporta, e que não é presente só na literatura dele, não, tá? De outras fontes também arcanas aí, herméticas, é dito que o Templo Negro da Atlântida, ele ficou localizado no Egito. Ficou no Egito, né? Então, assim, o Egito não seria uma mera colônia atlante, mas ele seria uma extensão da própria Atlântida, da permanência da própria Atlântida, e daí para mais, porque eu mesmo identifico, além de mistérios atlantes no Egito, eu também identifico mistérios hiperbóreos. Os mistérios egípcios eram voltados para os mistérios hiperbóreos ocidentais. Tá, né? Aliás, a palavra hiperbórea, ela vem de origem egípcia. Por quê? Porque os gregos traduziram o termo original egípcio é Hau-Nebu. Os gregos traduziram esse termo como Ioan Aunaia. E esse termo grego Ioan Aunaia foi traduzido para o latim como hiperbórea, aquilo que está mais além do vento norte, do extremo norte. E esse extremo norte, ele remonta a um último contínuo, o último limite, né? E esse limite, sendo ultrapassado, ele desemboca no fundamento do que é o mistério dos hiperbóreos, que são seres autogerados, nascidos de si mesmos. E a magia egípcia ela é totalmente voltada para esse mistério. Que está contido também então você percebe sobreposição. Que a teosofia assim, também fala um pouco sobre isso. Por exemplo, isso, exato. Várias escolas de mistério, entre elas a teosofia, tratam desse tema. Tá? Então, como é que se diz? É relatado que lá, né, nos primórdios dos tempos, a hiperbórea ela também submerge. Ela submerge nas águas. Né? Depois vai acontecer a mesma coisa com a Atlântida. E depois vai acontecer com o Egito também, embora o Egito não tenha submergido nas águas. Mas ele também desaparece da percepção visível. Ele desaparece da percepção visível, embora os seus mistérios permaneçam. Embora a sua magia permaneça e os seus mistérios permaneçam plenamente atuantes. De uma perspectiva mágica. Sempre salientando isso, tá? Porque, assim, quando eu estou
me movendo por esses meandros, as pessoas já perceberam que eu salto de, por exemplo, de planos acadêmicos e científicos para planos imagéticos, né? Para planos ocultos, para planos hiperdimensionais, extraespaciais e supra-humanos. Eu faço isso o tempo todo, tá? Mas sem colocar em xeque a seriedade e sempre evitando mistificações baratas, pueris. Então é isso, né? O Egito, nesse relacionamento, o que relaciona o Egito a esses mistérios é muito profundo, porque essa questão do Templo Negro, assim, você tem no Egito, e quem tiver, por exemplo, interesse pode encontrar, não vou dizer que encontra o fundamento dos mistérios que eu vou falar aqui, porque isso é segredo, tá? Mas pode encontrar fragmentos assim, de explanações no livro de Robert Temple, Os Mistérios de Sírios, que foi lançado no Brasil pela editora Madras, tá? Acredito também que não seja tão fácil de encontrar e o preço, se encontrar, vai estar puxado, né? Porque é um livro raro. Mas, se der sorte de achar ele em PDF também, tá aí uma dica interessante. Então, mas aí, é a questão do mistério, o que eles chamam de rito negro, né? O rito negro, que como é que se diz? É um mistério que remete ao, como é que é? Ao poder, à onipotência, melhor dizendo, à onipotência de parar as asas do tempo e parir a eternidade novamente. Né? Então, era isso. Então, o Egito ele foi escolhido como o trono da antiga serpente, da velha serpente. Né? Então, por isso que ele sintetiza os mistérios ofídicos numa intensidade que vai além de qualquer civilização. Nenhuma chega perto disso aí, não chega, cara. Tem uma frase de Platão que fala também, de qualquer maneira, se beneficiando desses mistérios. Tem aquela frase de que o tempo teme as pirâmides. Como é que é? Diz que o homem teme o tempo e o tempo teme as pirâmides, né? E a pirâmide teme o tempo, né? É verdade. Não, porque mesmo que um dia, daqui a... o tempo... Como é que é? O homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides, né? Uhum. É interessante porque, assim, enquanto encarnação de um sólido geométrico, a pirâmide realmente ela é uma coisa fora do tempo e do espaço, independente da grande pirâmide, das grandes pirâmides do platô de Gizé, terminarem um dia na escala temporal. Isso vai acontecer, né? Quando o planeta desaparecer, quando o Sol se apagar, e por aí vai. Mas a fundamentação arquetípica dela é sem começo nem fim. Né? Ela tem uma origem, digamos assim, estou falando do ponto de vista mágico, tá? Para ninguém achar aqui que eu estou delirando, tá? As geometrias ocultas dela remete a uma fonte inominada, sem origem, antes e além das origens, e também mais além do fim, sem fim. Então é aí que está o mistério, né? Esses mistérios, por exemplo, quando o adepto ele entra nessa trilha, o objetivo é ele fulminar a própria mente. Vai chegar uma hora que a mente vai ser aniquilada. Essas elucubrações de caráter racional vão ser aniquiladas. Se ele for bem sucedido, ele permanece, ele continua como um ser eterno, tal. Senão ele é aniquilado junto com a ilusão que está se aniquilando. Essa que é a questão aí, tem que ter seriedade, tem que ter, logicamente, cuidado para mexer com arcanos tão de magnitude tão profunda e tão mais além, né? Legal, Zé. Poxa vida, que aula você deu hoje aqui, hein? Muito legal, muito bacana. Não, e quando nós conversamos, meu amigo, nossa conversa vai longe, isso que é legal, né? É legal, muito legal mesmo. Não, a coisa que eu estou querendo dizer, né?
É sempre é um grande Sim, prazer estar contigo sempre aqui. prazer é Tá, meu, quando Zé. eu for Prazer é encerrar, você meu. me avisa que eu preciso mandar um abraço aí para uns camaradas que é isso, eu não posso esquecer, tá? Não, não, se você quiser já Então, mas fazer isso, é sempre um prazer a gente. Não, e nós estamos de volta aqui, né? Nós vamos fazer sim, sim. muitas dessas lives. Olha, quem sabe da próxima vez, se o sinal continuando assim, a gente pode até fazer algo aberto, né? Mas aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar vamos pegar o tema lá daquela ordem arcana muito, como é que é, polêmica, você sabe qual é? E nós vamos continuar, porque a gente precisa fazer isso, né? Sim, sem dúvida. E as nossas ideias, as nossas elucubrações aí vão ser colocadas Em questão. em vento em popa, né? Ô, Nós Zé, vamos. exatamente, É, exatamente. exatamente. Mesmo com poucas Ah, intervenções que fiz, né? Aqui eu ouvi mais você, porque uhum. mesmo a gente fazendo pouquíssimas intervenções, devido ao delay que existe entre a nossa conversa, ou a própria conexão, que a gente percebe que contigo lá é dificultosa, a gente conseguiu quase 2 horas, só você mostrando, ou sintetizando um pouco sobre os livros que você mostrou. Olha só quanto de informação você trouxe para a gente em 2 horas quase de conversa aqui, né? Então você vê que o tempo ruge, passa rapidinho e você Já passou preencheu isso, com 2 horas? livros, Nós já né? estamos há 2 horas aqui? Quase 2 horas. Já estamos quase 2 horas? Caramba. Putz, eu nem percebo. Então, você tem que botar um freio, né? Você tem que falar, cara, o tempo se esgotou. Porque eu Não, também é não quero ser uma hora. pedante aí pro pessoal, né? A Mas é gente encerra legal. essa live aqui, Zé, e a gente começa Nossa, um outro cara, tema. olha, eu estou muito contente por você, pelo respeito que eu tenho ao programa Tocando Oculto, aos apreciadores do programa Tocando Oculto. Estou muito feliz de estar falando contigo sem interferência, né? Eu também. E da gente Eu também. poder tocar o oculto aí, tocar o oculto assim, com a nossa seriedade, né, Fred? A gente Exatamente. faz a coisa assim, a gente faz com gosto, né? Com prazer, né? Com Pois prazer. é, você sabe muito bem E disso. Eu eu não sou um cara, vou. viu, Zé? Você sabe muito bem disso. Eu não sou um cara que fico aqui visando Uhum. pegar audiência em temas polêmicos. Eu quero deixar um registro de consciência, de valorização, de ciência, para o pessoal que quiser acompanhar, como você mesmo falou outro dia para mim. Tem gente que procura o canal para estudar as coisas que estão aqui, né? Então, isso muito me honra, porque eu acho que É mais verdade. importante do que você deixar um material, é você deixar um material que tenha um peso, que tenha uma relevância, né, absoluta no que é feito aí. Então, eu muito me honro de ter você comigo aqui sempre que eu posso, É, e você sempre muito comedido e também muito sucinto, dentro do possível, né, porque você também sabe que tem muita coisa que você não pode ficar sendo sucinto, você se eleva, e é muito prazeroso ouvir, porque você tem um conteúdo fabuloso. Então, para o pessoal que te ouve aqui, isso é um prazer, com certeza, e é um aprendizado muito mais. Né? Então, eu fico contente de ter dado certo esse momento aqui contigo, fico muito feliz. A gente encerra esse momento juntos, depois a gente vai pensar aqui em off, numa temática seguinte, que a gente pode continuar aqui, aproveitar que o sinal tá bom, tá, né? Tá bom? Então, você quer tá. deixar o Então, teu contato? deixa eu aproveitar aqui para dar uma. Não, eu vou deixar o contato, mas se deixa. Antes, eu quero mandar um abraço para Tá. os fráteres, os meus amigos do Fórum Hermético, tá? Para o Tiago, para o Vinícius, para o James e para o Fernando de Ligório, tá? Pessoal que eu tenho Legal. muita estima e muito respeito e muita admiração, tá? Fica um abraço para vocês aí, pessoal, desse retorno aqui sem interrupções desagradáveis, né? E o Uhum. contato, o contato eu posso dar o meu WhatsApp, né? Para quem Eu já estou quiser deixando ele aqui, viu, Zé? Já estou ligar. deixando. Vira e mexe, eu estou colocando ele aqui. Pode deixar isso mesmo.
Isso mesmo, é o 984166800, tá? E estou deixando ele aí. Tem o link da Lena também, mas ela acaba me repassando. Então, podem mandar mensagens por áudio ou dúvidas também. Podem marcar previamente alguma conversa comigo para esclarecer dúvidas e tal. E eu vou passando, né? E quando tiver esse material gravado nosso aqui, eu aviso o pessoal. Eu vou mandando também aviso de que eu estou no ar, eu estou passando, estou gravando aulas, áudios e tudo mais, e eu vou deixando as pessoas inteiradas dos projetos aqui que, ainda que estejam um tanto enroscados, eles estão em andamento, tá? Então, eu não estou fora de circulação, não. Eu estou na ativa e estou lidando com como eu digo, com as vicissitudes do momento, né? Que bom, Zé. Ocasionadas por essa praga que assolou a humanidade aí agora. Mas que nós vamos vencer, nós vamos vencer, isso aí vai... Professor Helena Logo, Galvão, logo a humanidade vai estar... ela fala que a gente vai ter esse momento da pandemia deveria ser considerado como a voz do encontro consigo mesmo, sabe? Aquele dia, aquele momento em que você se encontra consigo. Então, o momento, eu acho que é bem propício mesmo a voz. Quando acabar isso... não, existe, eu concordo com a professora, porque assim, você passa a dar valor para coisas simples que você nem dá importância, né? Um aperto de mão que você é proibido de dar um aperto de mão agora, você não pode, você tem que andar, você tem que andar mascarado e tal, tem uma série de restrições. Zé, a gente nunca perdeu a máscara, Zé. A gente nunca perdeu a máscara. Aí a persona é sempre necessária, né? A gente nunca perdeu a máscara. Agora que está caindo muita gente, né? A nova era diz que vai cair todas as máscaras agora. No meu conto, Senecta Serpente, eu falo que é a máscara de cera e o manto que oculta, né? Então, mas é isso. Eu acho que quando acabar essa pandemia e tal, vai haver um dia de festa na humanidade. As pessoas vão sair para as ruas celebrando. E nós vamos estar aí juntos, né? Eu vou estar aí do teu lado, aparecendo e desaparecendo com aqueles efeitos de ficção científica dos anos 60. É isso aí. Né? É isso aí. A tua criatividade e a minha sonoplastia absurda, né? E nós vamos estar aí sempre sempre explorando como é que é? Explorando os temas do oculto, né? Direto, né? Tem muitas coisas legais que a gente combinou, né? De gravar coisas por aí. A gente pode colocar muitas coisas em prática, né? E eu vou ter sempre o prazer de chegar no teu programa com essas novidades, né? Que são apresentadas aqui, né? No Tocando Oculto. Legal. Eu vou ficar muito feliz em você ter escolhido esse lugar para isso. Bom, Zé, a gente vai encerrar esse momento aqui com os nossos internautas aí, e depois a gente abre, se você quiser, um outro momento para a gente discutir um outro tema que a gente vai agora, depois em off, conversar sobre, tá bom? Eu estou contente. Sim, a gente já volta, tranquilo. Então a gente volta breve. Não vamos ficar, nós vamos aqui, questão de dias aí, nós estamos de volta. É isso aí. Um abraço do meu cá para ti e para os apreciadores do programa Tocando Oculto. O meu também, vai junto para você e para todo mundo que está nos vendo aqui. E obrigado aos amigos internautas por ficarem com a gente com mais esse tema. E a gente vai discutir agora um outro momento com você também, que vai ser muito relevante, muito importante. E eu espero que seja impactante, porque tem muito do que você diz, ele é, para muita gente, uma grande revelação. Então, eu fico muito feliz em a gente poder estar junto nesse compêndio de informação, de consciência, porque acho que o momento pede isso, né? A vista sem máscaras, né? Isso.
tem uma explanação preliminar, quaisquer dúvidas podem se reportar a mim, que eu vou respondendo, né? Isso aí. Bom, amigo internauta, então a gente vai continuar aqui Tá com o bom. Zé mais um pouco, discutimos um outro papo com vocês, mas fiquem ligados que a gente está voltando com novos temas então. Valeu.